então, já está ali o título da mensagem, e apesar do título poder dar a entender que venho falar sobre política, não é nada disso, ok? Eu sei que nos dias de hoje, quando se ouve falar em maiorias absolutas e essas coisas assim, pensa-se sempre que vamos falar de política, ou de sondagens, ou estatísticas, ou até de poder bélico, ou poder de destruição, e não é bem isso. Antes de começarmos, ou antes de nos dirigirmos a esta história que eu vos quero trazer hoje, isto veio assim um bocado na sucessão de alguns eventos ou alguns acontecimentos que tiveram ao longo destas últimas semanas, em que um deles é que eu estava a ver um filme que tinha assim um título muito, muito subjacente a esta história e que me fez relembrar desta passagem. E tendo isso em conta também, eu gostava, e sempre foi uma história que me cativou, e por isso, antes de nós nos dirigirmos a essa própria história, eu gostava que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Juízes, no final do capítulo 5. Então, o capítulo 5 de Juízes mostra-nos a história de Débora. Débora, que foi uma mulher que foi usada por Deus para libertar o povo de Israel e para dirigi-los, não é? Foi uma juíza desse tempo. Vemos no final que, depois de todas as coisas que Débora fez, depois de ter libertado ou liberto o povo de Israel, conseguem ver o que é que está escrito no fim do versículo 31? Depois de todas estas coisas, a última linha, o que diz é que a terra ficou em paz durante 40 anos. Conseguem imaginar que depois desses 40 anos em que o povo viveu em paz e sossegou a terra por 40 anos, como diz ali, depois desse tempo todo, o povo acabou por se desviar mais uma vez, como é recorrente no Antigo Testamento, aquele ciclo, não é? Que o povo se afasta de Deus, depois volta-se para Deus o salvar. E então, depois desses 40 anos, vemos o que está descrito no primeiro versículo do capítulo 6. Okay? Então, no primeiro capítulo do versículo 6, diz o seguinte: fizeram os filhos de Israel o que era mau perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, aqui começa um bocado esta história fascinante que vos trago hoje. Nós não vamos ter tempo de ler os 3 capítulos, vamos só abordar aqui uma pequena parte, mas encorajava os irmãos a que, quando estivessem em casa, pudessem investir um bocado do vosso tempo a ler estes 3 capítulos, o 6, o 7 e o 8, para verem realmente como é a história do povo israelita e um bocado a aparência do que acontece nos nossos dias também. Então, vemos que entre o final do capítulo 5 e o início do capítulo 6, temos aqui um intervalo de 40 anos onde houve paz e de repente o povo se desvia de Deus e começa a fazer o que era mau perante os olhos de Deus. Então aqui o povo começa a sentir alguma opressão por parte dos povos vizinhos, como era o caso dos midianitas, os amalequitas e aqueles povos do Oriente. Então eles, depois de sentirem este aperto, não é? Esta opressão, há aqui uma primeira lição que temos de ter em conta. Às vezes nós pensamos que temos dificuldades na vida e que isso nos traz maus momentos. Mas se nós virmos aqui, a parte em que traz maus momentos ou opressão para o povo de Deus foi basicamente o tempo em que eles viveram em paz. Ou seja, podemos considerar nesta parte que um dos piores inimigos do crente ou do povo cristão são os tempos de paz. São os tempos de conforto, são aqueles tempos fáceis em que nós vivemos, o que não é ilícito da nossa parte nós querermos ter esses tempos. Só que temos é que ter cuidado com o que fazemos nesse tempo. Temos de ter cuidado como é que nós usamos os tempos de paz e em que é que empregamos a nossa vida, em que é que a entregamos. Então, ainda assim, neste relato bíblico, não é? Que nós estamos a ver aqui, acontece esta opressão e o povo acaba por rogar a Deus por salvação. Acaba por se virar novamente e pedir a Deus que venha em seu socorro. Então, se vimos que os tempos fáceis
podem fazer com que nos desviemos dos propósitos de Deus, podem fazer com que o povo se afaste da vontade de Deus e faça o que é mau aos olhos de Deus. Muitas das vezes, o tempo em que o povo vive em opressão, em sofrimento, faz voltar novamente para Deus. É caso para pensarmos num ditado que costuma rodar aí muito pela internet e que já é antigo, que diz que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos e homens fracos criam tempos difíceis. Todo este ciclo que nós vemos dá para empregar aqui, bem que nós vemos na Bíblia, em todo o Antigo Testamento e em toda a história do povo israelita. E era nesse sentido que eu gostava que os irmãos começassem a meditar, e é aqui que a nossa história vai ter o seu começo. Não é o auge, mas vai ter o seu começo aqui. Porque quando o povo pede a Deus, clama a Deus e roga para que este venha em seu socorro, Deus ouve, não é? Deus ouve sempre as nossas orações e Deus vem em seu socorro mesmo depois do seu povo o ter abandonado e ter caído na idolatria. Então vemos aí que, mais uma vez, e à semelhança de tantas outras histórias que nós podemos ver na Bíblia, Deus vai escolher um herói improvável. Um herói que ninguém dava nada e que ninguém escolheria, mas Deus faz assim. Mas antes disso, Deus envia um profeta para falar àquele povo. Não é? E nós vemos aí que ao chegar ao fim desses, aí no versículo 7 até ao 10, Deus envia um profeta para falar ao povo que Deus viria em seu socorro, que Deus tinha ouvido o seu clamor e que estava pronto para agir. Mas ainda assim, faltavam fazer algumas coisas, não é? E então eu gostava que nós lêssemos agora, para começarmos a entrar nessa história, só um trecho, não vamos ler o capítulo todo, porque não temos tempo para isso, mas gostava que nós lêssemos um trecho que vai do versículo 11 ao 24. Okay? Já todos têm as Bíblias abertas em Juízes 6, e então diz assim: depois de Deus ter falado com o profeta e o profeta ter trazido a palavra para o seu povo, diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o Abiezrita, e Gideão, seu filho. Gideão estava malhando o trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel. Então, depois disso, não é? Então diz: não te enviei eu, diz o Senhor. E ele lhe disse: ai, Senhor, com que livrarei eu Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor: já que eu estou contigo, ferirás os medianitas como se fossem um só homem. Ele respondeu-lhe: se agora achei mercê diante dos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu, Senhor, que me falas. Rogo-te que daqui não te apartes até que eu volte e traga a minha oferta e a deponha perante ti. Respondeu ele: esperarei que voltes. Entrou Gideão e preparou um cabrito e bolos asmos de um efa de farinha. A carne pôs num cesto e o caldo numa panela. E trouxe-lhe debaixo do carvalho e lhe o apresentou. Porém o anjo do Senhor lhe disse: toma a carne e os bolos asmos, põe-nos sobre esta panha e derrama-lhes por cima o caldo. E assim o fez. Estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão e tocou na carne e os bolos asmos, então subiu o forno da panha e consumiu a carne e os bolos. E o anjo do Senhor desapareceu de sua presença. Viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo.
não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe chamou O Senhor é Paz. Ainda até ao dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos abiezritas. Então, após esta breve leitura, e considerando breve porque são 3 capítulos, considerando esta breve leitura, vemos que depois de Deus ter ouvido o seu povo a clamar, Deus vem em seu socorro e encontra nada mais, nada menos do que Gideão a malhar o trigo no lagar. Para muitos irmãos isto pode ser surpresa, para outros não, mas o lagar não é sítio para se malhar o trigo. O lagar, por norma, não é sítio para levar para lá o trigo ou o milho e malhar. O trigo é malhado no campo, em aberto. Mas como nós, se formos a ler, o que diz é que por causa da opressão de todos aqueles povos que estavam à volta, que até eles consideravam que eles eram uma praga, que quando eles chegavam consumiam tudo o que os israelitas tinham semeado e tinham produzido, por causa de tudo isso, o povo israelita viu-se obrigado a fazer covas nos montes para se esconderem. E era por isso que Gideão estava a malhar o trigo no lagar, onde estava escondido, e possivelmente ninguém o iria ver, com medo até de perder toda a sua colheita. E então Deus, ou o anjo do Senhor enviado por Deus, encontra-o no lagar a malhar trigo. E qual é a primeira saudação que o anjo lhe faz? O anjo do Senhor, quando chega à beira dele, diz: O Senhor é contigo, homem valente. Como assim, homem valente? Que valentia era esta que Gideão tinha, que para malhar o trigo tinha que estar escondido? Não faz sentido, não é? Todo o povo de Deus tinha que estar escondido para produzir alguma coisa. E que saudação é esta que o anjo faz a Gideão, chamando-lhe de homem valente? Isso vamos ver agora um bocado mais à frente. E mesmo Gideão, até ele próprio duvidou daquela saudação. Não é? Porque ele sabia a condição em que ele estava. E nós, se lermos os 3 capítulos, vamos ver que Gideão é um homem de altos e baixos. É um homem que tanto está no 8 como está no 80. É isso que nós temos que ter em consideração e é isso que nós vamos ver aqui hoje, tanto o agir de Deus na vida de Gideão, como a própria carne de Gideão que o faz fraquejar. Okay? Então, nesse sentido, depois do anjo do Senhor chegar à beira de Gideão e lhe chamar de homem valente e de fazer o chamado em que Gideão até ele próprio duvida e confirma até em forma de lamento, está ali em forma de lamento a falar com o anjo do Senhor o que era feito dos feitos de Deus, não é? E ele tinha ouvido da antiguidade de como Deus tinha libertado o seu povo do Egito, como Deus tinha guiado o seu povo pelo deserto e tantas vitórias deu ao seu povo, o que era feito agora desse Deus que os tinha abandonado. Então Gideão está a questionar porque é que Deus os abandonou, mas não se questiona porque é que o povo se afastou de Deus. Esta era a pergunta que Gideão tinha que colocar no ar. Porque é que Deus nos desamparou ou porque é que nós nos desviamos de Deus? É esta a questão que fica. E ainda assim, ainda depois de Gideão colocar este lamento e este questionamento sobre Deus, e até faz lembrar um pouco a história de Jó, quando Jó faz aquelas perguntas todas para Deus, e Deus não responde diretamente àquelas perguntas, responde diretamente com a sua soberania. E é isso mesmo que Deus faz com Gideão. Deus não responde a nenhuma das acusações de Gideão, não responde a nenhuma das insinuações de Gideão, apenas lhe diz que ele vá na força dele para livrar Israel. Mas que força é essa? Que força é essa que este homem, que podemos dizer que estava escondido, irá ter? Nem mesmo Gideão sabia qual era essa força. Mas vamos ver mais à frente o que é que Deus tem preparado. Vemos então que é preciso Deus insistir com Gideão para que ele vá, que a vitória é certa, porque como nós se estivermos a ler atentamente, Gideão duvidava de tudo isso, duvidava dele próprio, e Gideão lança aqui a questão de que não estava a olhar para o que Deus lhe estava a dizer, mas mais uma vez, e conforme tantos outros que temos escritos na Bíblia, Gideão estava a olhar para o seu status, para a sua posição social. Gideão dizia que não era ninguém, que era o menor da sua família, a sua família era a menor da tribo de Manassés, e tudo isso gerava
confusão em Gideão, não é? Então, o que é que faz Gideão ser alguém? Simplesmente a soberania de Deus. Simplesmente o Deus que lhe mandou fazer algo. Se Deus o mandou mover, Gideão terá que se mover. E então é isso que Gideão começa a assimilar numa parte, e nós temos que ter sempre em consideração que Gideão tem a sua fraqueza na carne e vai sempre duvidar. Nós vemos aqui que depois de tudo isto, depois de Deus lhe dizer que ele com um só golpe iria vencer todos os inimigos, o que é que Gideão faz? Gideão pede um sinal. Pede um sinal a Deus. E isto de pedir sinais já parece um bocado uma norma dos crentes. Não é? Não só no Antigo Testamento, mas até nos nossos dias. Quando Deus nos manda fazer alguma coisa, nós pedimos sempre um sinal. Porque, por norma, quando Deus nos manda fazer alguma coisa, é algo que a gente não quer fazer. Mas quando não há algo que a gente quer fazer, nós nem queremos saber se é da vontade de Deus. Nós vamos logo, nem pedimos sinais. Nós é que damos os sinais. Então, Gideão faz aqui algo que, para além da sua dúvida, é algo que nós devemos meditar. Então, se nós formos ver aí, a partir do versículo 18, peço desculpa, o que é que Gideão faz? Pede um sinal e pede para que não se vá embora até que antes ele traga o quê? Uma oferta. Então, se meditarmos um bocado aqui, quando nós pensamos em dízimo, dízimo é sinal de obediência, agradecimento e submissão. Mas se nós pensarmos na oferta, a oferta é algo que nós damos antes dos resultados serem conhecidos. É algo que a gente faz com fé no que vai acontecer. Então aí a oferta é um sinal de confiança, de fé e de obediência. Então nós estamos a dar algo porque já sabemos que no futuro algo virá em nosso favor. Ainda que não seja, ou ainda que a gente não saiba o que virá, ainda que não saibamos se vamos gostar ou não, mas se vier da parte de Deus vai ser certamente bom para nós. E então, depois de tudo isto, depois do anjo do Senhor aceitar aquela oferta e a queimar, vemos que Gideão, em forma de, mais uma vez, agradecimento, ergue um altar para Deus, naquele sítio. E um altar podiam ser simplesmente meia dúzia de pedras, ao alto. E é aí que também durante estas 2 semanas eu fui vendo algumas coisas, e se para Gideão erguer um altar foi algo tão fácil, o que é que nós vemos nos nossos dias? Nós vemos artistas, músicos, atores de cinema a erguerem altares em shows, e sabemos muito bem que esses altares não são para Deus. Basta termos com um bocado de atenção, e não é preciso conhecermos a Bíblia de uma ponta à outra, para ver que aqueles altares que eles fazem nos shows, nos concertos, não são para Deus. Basta ouvirmos certas entrevistas com cantores que muitos desses começaram na igreja, e vemos que o que eles dizem é assim um bocado suspeito. E se tivermos com muita atenção, vamos realmente ver a quem eles prestam culto. Por isso é muito importante que onde a gente estiver, nas nossas casas, não só os jovens, mas aqueles que também já são jovens há mais tempo, tenham em atenção as músicas que ouvem, as letras que estão nessas músicas, os filmes e todas essas coisas. Há sempre mensagens que às vezes estão escondidas, outras não tanto, mas há sempre altares por trás de tudo isso. E é essa alerta e é esse desafio que eu deixo aqui para que todos possamos estar atentos, até porque temos filhos ou somos pais, ou mesmo nós temos gostos que nos podem afastar da vontade de Deus. Estejamos atentos a esses altares que são erguidos. Estejamos atentos a isso que nós trazemos para dentro das nossas casas. Porque isso pode fazer toda a diferença do ambiente que nós temos dentro das nossas casas. Então, depois disso, entramos aí na parte em que Gideão, ou estamos na parte em que Gideão é chamado por Deus. Gideão faz a oferta, mas para além de Gideão ser chamado por Deus, não quer dizer que agora ele tenha que estar parado.
não quer dizer que ele agora tenha que estar ali só à espera. Não, Deus dá-lhe de imediato uma tarefa para ele cumprir. Uma primeira tarefa. E essa primeira tarefa era acabar com a idolatria que estava dentro de sua casa, da casa do seu pai. Essa primeira tarefa que Deus lhe deu foi para acabar com todos os ídolos que estivessem lá e até com o poste ídolo que estava dentro da sua casa e com isso fazer uma oferta ao Senhor e queimar tudo. Vemos que para além de Gideão ter sido chamado, para além de Gideão ter ido segundo a vontade de Deus, a parte da carne de Gideão também falou um bocado mais alto e estava ali latente. Gideão teve medo e em vez de ir durante o dia, foi durante a noite, com 10 homens, para aplacar com aquilo tudo. Não foi logo de imediato que Deus mandou, mas foi durante a noite. Como diz aí no versículo 27, então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas de noite. O texto é explícito. Gideão, apesar de ir com confiança que o Senhor lhe tinha mandado fazer aquilo, a sua carne falou mais alto e o medo disse para ele ir antes de noite. E então ele faz tudo aquilo que o Senhor lhe ordenara. E o que é que acontece no outro dia de manhã? Quando se despertaram, todos os homens daquela cidade ficaram abismados e chateados com o que se tinha passado. Ao ponto de eles mesmos dizerem que Gideão devia ter sido expulso da cidade e deixado à sua sorte e até encontrado a morte. Mas, se nós virmos, ou se nós prestarmos um bocado de atenção, se os ídolos estavam dentro daquela aldeia, daquela cidade, é porque o pai de Gideão assim o permitira. Mas quem é o primeiro a ser em defesa de Gideão? O pai dele. E o pai dele diz, vão vocês contender a favor do vosso Deus? Aquele primeiro que sair para fazer alguma coisa, esse será morto. Se o vosso Deus se sentir humilhado, que venha ele mesmo defender-se. Okay? Então Gideão é defendido pelo pai. Vemos aí na parte dos versículos 30 até 32. Então o pai dele, apesar de defendê-lo, a partir daí Gideão começa a mudar um bocado de atitude, começa a sentir mais confiante em todas aquelas coisas que Deus lhe mandou fazer. E Gideão acaba por conseguir convencer as tribos vizinhas a juntarem-se a ele para aquela causa. Gideão acaba por juntar toda uma vasta quantidade de pessoas para poder fazer frente àquele povo que era considerado como uma praga de gafanhotos. Quando eles passavam, levavam tudo, saqueavam tudo. E eles diz na Bíblia que eles eram incapazes de ser contados, não conseguiam contar por causa da sua quantidade. Então chegamos aqui, depois de Deus fazer esta chamada de Gideão, chegamos aqui um bocado ao auge da situação, mas não sem antes Gideão ter mais uma fraqueza. Gideão pede mais 2 sinais ao Senhor. Gideão pede para que realmente, se o Senhor está com ele, se o Senhor vai fazer todas aquelas grandes obras, que o Senhor lhe mostre mais 2 sinais. Está aí na parte em que do 36 ao 40, em que disse Gideão a Deus, se hás de livrar a Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste. E assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã, do orvalho dela se espremeu uma taça cheia de água. Disse mais Gideão, não se acenda contra mim a tua ira, se ainda falar só uma vez mais. Rogo-te que mais esta vez faças e eu aprovo com que a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao seu redor haja orvalho. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor havia orvalho. Então depois de Gideão ter toda esta indicação de Deus, depois de Gideão ver que Deus o estava a proteger, Gideão ainda pede mais 2 sinais. É interessante. É interessante que Gideão sabe que Deus está com ele e, por outro lado, a dúvida ainda permanece. Mas vamos ver algo mais interessante. Ainda quando chega agora
esta parte do auge em que Gideão está quase perto de sair para a batalha, e vemos isso depois no capítulo 7, e é assim um bocado extenso, por isso vou resumir um bocado. Vemos que Gideão tem cerca de 32 mil homens ao seu dispor. 32 mil homens. Gideão acorda um belo dia, antes de fazer frente ao exército inimigo, ou ao povo inimigo, acorda num belo dia pela madrugada, vê todo aquele povo com ele e deve ter achado, com esta quantidade, se calhar a vitória está do nosso lado, é o mais certo. Mas Deus tinha outros planos. Deus chama Gideão e o que é que Deus lhe diz? Gideão, acho que tens gente a mais. E podemos imaginar a confusão na cabeça de Gideão. Como assim tenho gente a mais? Eu só tenho 32 mil, os outros têm muito mais. Não, tem gente a mais. Porque porventura vocês vão ganhar e depois vão pensar que foi por vocês mesmos que ganharam. Não é assim. Não é esta a lição que eu quero dar ao meu povo. Então, Deus diz a Gideão, vai aos teus homens e diz que quem estiver com medo pode ir embora. Eu acho que Gideão deve ter pensado, se eles estão do meu lado, não devem ter medo. Não é? Mas Gideão, quando vai a isto, e vemos aí no capítulo 7, eu peço que depois em casa consigam ler, Gideão, quando diz isto aos homens, quantos homens é que vão embora? 22 mil. 22 mil. 2/3. Perdeu 2/3 em 5 minutos. Mas ainda ficou com 10 mil, pensava ele. E ele, já imagino também a confusão na cabeça dele. Se com 32 mil tínhamos alguma probabilidade, agora com 10 mil vai estar mais difícil. Mas Deus disse, ainda assim tens muitos homens. E aí, eu não sei o que é que passou mesmo na cabeça de Gideão. Porque imaginem agora o que é que Deus faz. Desses 10 mil homens vais fazer como eu te disser para fazer. Leva-os até a uma fonte de água. Quando eles lá chegaram, o que é que Deus diz? Diz aos homens para beberem água. E Gideão disse para eles beberem água. Agora, os que pegaram na água, os que beberam água como aos cães, apartas para um lado, os que beberam a água que se abaixaram, apartas para o outro lado. Gideão fez a divisão, e então os que beberam água como aos cães foram 300. E Deus disse, são esses. E se eu disse ao início que esta história foi-me despertada um bocado por um filme que eu estava a ver, e esse filme era realmente os 300, mas não eram os 300 de Gideão. O filme que eu estava a ver relatava uma batalha épica que supostamente aconteceu com os espartanos e com o rei Xerxes. Essa história ronda aí por volta do ano 480 a.C. e relata uma história de homens valentes, todos musculosos, sem medo da batalha, sem medo de morrer. Para quem não viu esse filme, eu posso-vos dizer que eles morreram todos no final. Ok? Se por um lado eles morreram todos no final, a história de Gideão é um bocado diferente. Então, e esses espartanos, a história deles aconteceu aproximadamente no ano de 480 a.C., mas esta história que nós estamos a ver agora, de Gideão e os seus 300, aconteceu entre 1300 a 1400 a.C. Ou seja, quando alguém vos disser que os espartanos foram os primeiros a lutar com 300 homens, digam que não foram. A história que está na Bíblia é bem mais antiga. Se calhar foram os espartanos que copiaram o que está na Bíblia, porque sabiam. Então, é aí que Deus diz, é com estes 300 homens que tu vais para a guerra. Imaginem só Gideão, agora mais confiante, com 300 homens a irem para a guerra. E podemos pensar nós que Gideão, para além de confiar em Deus, sabia que a vitória era certa, mas por outro lado a dúvida residia lá. Nós vemos que Gideão é este homem que é inconstante na fé. Mas ainda assim Deus vai à beira dele porque sabia que ele estava hesitante e diz, ainda estás com dúvidas, não é? Então antes de sair para a batalha, vais ao real inimigo e vais ouvir o que eles estão a dizer. Gideão foi lá com um dos seus serventes e ao aproximar-se, ainda que assim de tocar escondido, ouviu alguém contar um sonho. Vejam só como é que Deus trabalha até na parte do inimigo.
Gideão ouviu alguém contar o sonho que tinha tido. E nesse sonho, eles acabam por concluir que Deus tinha realmente dado todos os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente nas mãos de Gideão, que ele ia vencer. Então Gideão, depois de ouvir isto, retorna para o seu arraial, chama os seus 300 homens e começa a armá-los. 300 homens que vão sair fortemente armados contra o povo vizinho. Conseguem ler o que é que está escrito no versículo 15 e 16? Não sei se conseguem pôr aqui. Versículo 15 e 16. Como é que os homens saíram armados? 16, por favor. Cântaros vazios, tochas e trombetas. Fortemente armados. Ainda não acabou. Então, estes homens, ainda assim, saíram confiantes em Gideão para fazer frente a todo o outro povo. Quando estes homens chegam lá, à batalha, podem imaginar o que é que aconteceu. Deus deu ordens específicas de como eles deviam ter feito. Então Gideão mandou dividir aqueles 300 em 3 companhias de 100. E quando houvesse o sinal, que eles ouviriam certamente, pudessem proceder às instruções de Gideão. Então estes 300 homens cercam todo o arraial inimigo e ao som da ordem do Senhor, por intermédio de Gideão, todos tocam as trombetas e partem os cântaros ao mesmo tempo. Isto originou uma confusão no inimigo de tal maneira que o povo inimigo se começou a matar a ele próprio. Ou seja, não eram precisos escudos, não eram precisos espadas, não eram precisas grandes armaduras, simplesmente tochas, cântaros e trombetas. Será que era só isso? Não. Nós vemos que, conforme diz o título da mensagem, esta maioria absoluta não está nos números. Esta maioria absoluta está em quem está do nosso lado. Com Gideão, com 8, com 80, com 300, isso irá acontecer. Nós vemos noutras histórias em que o Senhor só mandou um anjo para matar 185 mil. Por isso, Deus não precisa de ninguém. Deus precisava só de ensinar o seu povo a confiar simplesmente nele. Então, ao soar dessas 300 trombetas, o povo entra em confusão, começam-se a matar uns aos outros e vem aquele espalhafato todo e muitos até fugiram, que acabaram por ser perseguidos. Eu gostava era que nós nos focássemos até aqui. Quais são algumas das lições que podemos tirar daqui? Em termos de conclusão, eu gostava então que pudéssemos aprender algumas coisas. Então, uma delas é, tendo em conta o que a gente falou desde o início, cuidado com o que a gente faz nos nossos tempos fáceis. Cuidado com o que a gente faz nos tempos de paz. Nos tempos de sofrimento, nós vamos saber que o Senhor é o nosso único refúgio. É o único que nos pode salvar. Mas nos tempos de paz, a nossa carne vai dizer que nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Muito cuidado com o que a gente faz nos tempos de paz. Outra lição será: cuidado com o que permitimos que entre em nossas casas e nosso seio familiar. Nós vimos a parte da idolatria. E vimos que o povo de Deus, e nós, somos especialistas em cair na idolatria. Por isso temos de ter cuidado com esse anseio que a nossa carne tem pela idolatria. Sempre firmados na palavra de Deus. Essa é a segunda lição. A terceira seria: ofertar a Deus é uma forma de confiança e dependência. Ofertem com tempo, com o que puderem. Uma outra lição seria: sabemos que está na hora de trabalhar. Deus chamou-nos, Deus salvou-nos, e porque fomos salvos, não quer dizer que agora temos de estar parados, sentados, à espera de colher dividendos. Não. Deus salvou-nos, está na hora de trabalhar. Está na hora de sair para trabalhar. Está na hora de fazer obras. Nós não fazemos obras para sermos salvos, nós fazemos obras porque fomos salvos. É diferente. E eu queria que, mais uma vez, tendo em conta
esta batalha que aconteceu, pudéssemos ir a Apocalipse 20. Porque às vezes temos a ideia, ou é-nos passado a ideia, quando nós ouvimos pessoas que não percebem tanto do que a gente lê, que no fim Jesus virá e irá batalhar ou irá guerrear com Satanás, com o inimigo. Se nós vermos o que diz aí no capítulo 19, aliás, no fim do capítulo 19, faz a descrição de como Jesus irá voltar, e vejam o que vem aí depois do capítulo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus companheiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo branco e contra o seu exército. Ou seja, o inimigo estava pronto para a batalha. O inimigo estava com o seu exército pronto para defrontar o cavaleiro branco, que é Jesus, na sua volta. Vejam o que é que acontece. Jesus volta e a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta. Não há luta. Jesus simplesmente volta e acaba com Satanás. Depois de Satanás ser aprisionado, se formos ver aí no capítulo 20, versículo 7, diz assim: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos, e da cidade querida desceu porém fogo do céu e os consumiu. O diabo e o sedutor deles foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então, meus irmãos, Jesus simplesmente vem para aprisionar Satanás e para o jogar no lago de fogo e enxofre. Não há luta entre Jesus e Satanás. Não dá para equiparar o poder de Jesus com o de Satanás. A Bíblia é clara. Quando Jesus voltar, e ele vai voltar, é para acabar com ele. Então, peço que possam ler aqueles 3 capítulos e meditar mais nesta história de Gideão. Amém? Vou chamar o pastor.